plano de fuga da elite para proteger o dinheiro enquanto o Brasil quebra. Se você quer entender disso e mais coisas de economia, siga o nosso canal e todo dia eu estarei trazendo vídeos para você com essa dinâmica de mercado financeiro, a diferença de mentalidade. Você já parou para pensar que em toda crise econômica o negócio só falar de desespero, mas as lojas de luxo continuam vendendo, continuam cheias? Os grandes investidores parecem cada vez mais tranquilos? Não é coincidência, meus amigos. E não é apenas porque eles já têm dinheiro. Muito pelo contrário, eles têm um plano de fuga para o capital, que a classe média, em sua grande maioria, não conhece da forma que eles fazem. Enquanto a maioria das pessoas ficam preocupadas como vai pagar o boleto no mês que vem, a grande elite se posiciona no xadrez 2 movimentos antes. E crise é algo muito legal para eles. Aqui, hoje, no 2 dedos de mercado, eu vou abrir como os meus clientes fazem para ganhar dinheiro lá fora. E esse é o jogo. Exatamente como os grandes players protegem o capital deles. E como você pode hoje copiar a estratégia no mesmo formato, começando com um pouco. Se você quer parar de ser a vítima do sistema e começar a entender o jogo dos grandes, pânico versus estratégia. O erro do pequeno investidor, que no mercado nós chamamos de sardinha, eu sou uma sardinha um pouquinho mais gorda, mas sou uma sardinha, é agir pela emoção. Quando a inflação sobe, os juros castigam no bolso. O primeiro impulso é paralisar ou, pior, vender tudo que tem na baixa com medo do quê? Perder dinheiro. A elite faz o oposto. Ele sabe que o dinheiro não desaparece na crise, ele apenas troca de mão. Ele sai dos desesperados e vai para as mãos dos preparados. O plano de fuga não é sobre fugir do país, fugir das armadilhas financeiras que prende a classe média no ciclo da pobreza. Primeiro de tudo, blindagem em moeda forte. O primeiro passo do plano de fuga da elite é o quê? Dolarização ou levar para a Europa, para ter euros. Eles sabem que o real é uma moeda emergente extremamente volátil. Se o Brasil entrar numa turbulência fiscal, o real derrete. Os ricos não guardam o seu patrimônio em reais. Eles têm ativos em dólar, seja ações americanas, fundos ou simplesmente a própria moeda. Por quê? Porque se o Brasil vai mal, o dólar ele segura o patrimônio e deixa protegido. Hoje em dia, com as contas globais, você não tem mais desculpa para não ter pelo menos uma parte guardada em moeda forte. É a primeira linha de defesa. Abram aspas. C6 Bank é muito interessante para isso. Renda fixa, a arma, não como abrigo. Segundo passo, como vocês usam os juros altos? A classe média vê os juros altos e pensa, vou deixar no CDB, no meu banco, e esquecer. A elite diferente, vê os juros altos como uma arma e uma oportunidade. Eles travam taxas em títulos de longuíssimo prazo, garantindo uma rentabilidade absurda por anos, enquanto os outros preferem pagar financiamentos caros. A elite está recebendo os juros e os dividendos. Eles travam taxas altas em títulos de longo prazo, garantindo uma rentabilidade absurda por anos. Enquanto os outros sofrem para pagar financiamentos caros, a elite está recebendo esses mesmos juros do governo ou das empresas. Eles se tornam donos do quê? Da dívida alheia. Além disso, o que eles fazem? Mantém uma reserva de oportunidade em liquidez imediata. Quando um ativo está bom, como um imóvel que está na bacia das almas, um carro pela metade do preço, ou uma ação que despencou e eles sabem o valor, olha só, se eles estão desesperados para vender, eles têm a liquidez e compram 40%, 50%, 60% mais barato, garantindo assim gerar riqueza operacional e geracional. E o plano de ação para você? Então, como aplicar um plano de fuga hoje? Pare de depender de uma fonte única de renda, uma moeda única. Abra uma conta global, aprenda a diversificar, nem que seja 50, 100 reais por mês. Isso já é mais que 99,999% da população. Audite a sua carteira de investimentos. Você está ganhando acima da inflação real? Se o seu dinheiro está parado numa poupança, ou no CDB, ou no CDI de 80%, você está ficando pobre a cada dia. Estude ativos reais, ouro, bons fundos imobiliários, ações de empresas que repassam
preços são bote salva-vidas quando a inflação apertar. E qual é a conclusão desse meu vídeo? O plano de fuga não é sobre ter milhões hoje, é sobre ter a mentalidade de quem terá milhões amanhã. A crise é um pequeno filtro, ela separa quem tem estratégia de quem apenas tem a esperança. E no mercado, esperança não é estratégia. Eu quero saber de você, se a crise apertar cada vez mais, você tem algum bote salva-vidas? Ou está rezando para esse navio chamado Brasil não afundar? Comenta aqui embaixo e até o próximo vídeo.